Eu tenho uma pergunta aqui. Luiz Manuel da Silva Rodrigues, Superprix, é superintendente do Superprix, não diz qual cidade, nada. Diz Rio de Janeiro, da Sérgio. Aí pergunta, após a implantação das ferramentas apresentadas, qual o nível de ruptura médio das lojas e do CD, e do seu CD? Bom, a gente não tem todas as ferramentas implementadas, tá? Vamos colocar alguns níveis ali. A gente pretende colocar, com o EDI e com os níveis de estoque das lojas, sem falar em VMI, CPFR, em nada disso, hoje a gente está com um nível de ruptura hoje em torno de... Você precisa ver se é em produtos ou se é em dias, né? A gente, vamos falar em produtos, a gente tinha um nível de ruptura em torno de 20% em produto. Então, a gente tinha lá, a cada 100 produtos, 20 produtos não estavam no ponto de venda. E essas rupturas eram causadas ou porque não eram pedido ao CD, ou porque era pedido ao CD e ficava na loja. Então, na hora que a gente ia medir, você media num dia, no dia seguinte o produto já estava, aí tinha que criar uma auditoria para ver se tinham comprado, onde é que estava aquele produto lá. Quando a gente colocou toda a cadeia de abastecimento do CD para a loja, a gente já diminuiu a ruptura para torno de 5%. Ok? Então, um produto hoje, a cada 10 produtos, a cada 100 produtos que você vai procurar, 95 estão no ponto de venda. Agora, esse 5% é realmente a ruptura pela falta de uma negociação, pela falta da compra, pela falta da entrega. Tá? Então, são duas medidas. A medida da ruptura interna nossa ali, que tínhamos problemas de abastecimento, e a ruptura em função de entrega ou compra. Não sei se eu respondi. Então, a nossa ruptura, a nossa deficiência causava uma ruptura de 20% no ponto de venda. E a ruptura de fora, do fornecedor e de negociação, entre 5% e 8%. É duro medir isso, né? Olha, é duro até comparar com outra rede e tal. Isso aqui é difícil, é muito interessante, porque não é que nós temos, eu sou da área de tecnologia e a área de supply chain da empresa. E não é tão simples a minha vida, não. A gente não tem isso tão bonito, tão bem implementado. O que a gente vai percebendo é uma guerra. Então, quando eu falava que a gente tinha uma ruptura do CD, e eu estava no CD, as pessoas falavam que não, é impossível ter ruptura entre CD e loja. E tinha. Quando eu falava para a gerente de loja que existiam mercadorias que estavam no depósito e não estavam no ponto de venda, era impossível. Conforme a gente foi implementando esses relatórios e provando através de planograma que o produto não está na área de venda, mas consta de estoque em loja, aí a gente foi quebrando essas paredes. Mas é cultural, né? Você não, é treinamento. E até uma pergunta que eu queria te fazer. Essas medidas e essas condições logísticas, elas existem. E eu fico bastante impressionado, tanto internamente como externamente, como a gente não usa isso. Né? Então, um dos modelos que eu falei, que a gente tem um pico de venda, e chega naquele pico, se você começar a vender mais, aquela tua lucratividade perde, pode até ser um caso do Andorinha, que realmente a loja dele vende muito. E uma das discussões, ele falou, ele vende muito, mas tem uma curva. Falou, a partir daqui, como é que fica meu estoque? Como é que fica meu depósito? Como é que fica meu abastecimento? E a gente não vê. Pergunta minha, eu já vi a Kroger's, já estagiei a Kroger's, eles têm isso muito bem resolvido. Por que aqui no Brasil a gente ainda... Kroger's. No Kroger. E por que aqui no Brasil a gente ainda não vê, assim, não existe a cultura de vamos medir a cadeia? A gente mede a negociação, a gente mede a venda, mas não mede a cadeia. Bom, você que devia estar respondendo isso. Não, ele respondeu já, ele respondeu. Ele falou cultura. Ele respondeu, ele falou cultura. A gente não é só cultura, não. Eu tenho uma sensação que, posso falar como experiência, né? Quer dizer, poucas redes têm esse troço tão bem desenvolvido. Em primeiro lugar, tá certo?
pouca gente sabe fazer isso. Eu lembro que em 1980 e alguma coisa, eu estava no 85, eu estava visitando um monte de loja nos Estados Unidos, e eu me lembro que entrei numa loja e conversava com o gerente da loja, o check-out informatizado, a gente não tinha isso em 85. Você já estava no Pão de Açúcar, Tia Araju? 85. A gente não tinha ainda isso, né? Todo informatizado, bonitinho, sabia tudo que estava vendendo, qual era o nível de estoque por produto, porque, né? Então, isso é básico, né? O que entra, o que eu vendo e o que sobra. Eu tenho que ter isso todo dia no computador, né? E eu me lembro que chegamos numa loja, o cara todo bonitinho, informatizado, falamos, escuta, como é que você usa essa ferramenta, né? Como é que você usa essa informação? Ele falou, mas eu não uso. Eu falei, não usa. Por que você comprou tudo isso aqui para o check-out, aquela coisa toda, né? Ele falou, é porque todo mundo está comprando. Eu tenho que ter, para dizer que eu sou informatizado, que eu sou moderno. Mas é uma bagunça para usar isso. Você imagina o que você está perguntando. Tá certo? Só pegar essa informação. Nós tínhamos lá no Pão de Açúcar um diretor comercial que todo dia, sabe quando o computador tinha 10 metros por 15, com 4 de altura, tinha uma sala, uns equipamentos enormes, e era tudo com folha contínua, né? Então vinha aquele calhamaço de informação que era nível de estoque do depósito para o comprador, né? Um calhamaço desse tamanho, sabe, o nome, aquilo que se apresentou ali, o nome, um monte de informação. Tinha diretor de compras do Pão de Açúcar que pegava aquele calhamaço todo dia e jogava no lixo. E falava, eu não vou olhar esse negócio, né? Eu não vou olhar essas coisas, eu vou pegar minha fichinha lá, ligo para o gerente. Olha, tecnologia é uma coisa que assusta, em primeiro lugar, só as empresas médias e grandes, com presidente, com executivos formados, que se interessam em fazer acontecer, certo? Colocando mais uma coisa também, você falou aí com favor. o presidente, a cultura brasileira aí, vamos dizer assim, de proprietário, ele não tem interesse, porque geralmente o que o cara vê é número. E quem que vai ver que o número disso daí, entendeu? Isso aí não está dando lucro na cabeça dele. O empresário até, felizmente, é a palavra mais cabível aí, né? Ele não quer saber por quê, porque aquilo não mostra o resultado. É como manutenção numa empresa. Pô, você conseguir trocar a lâmpada lá, pô, vai trocar a lâmpada para quê? Pô, porque está escuro. Só vai dar prejuízo. Então, o prejuízo é o maior problema, assim, a cultura de não enxergar o prejuízo. Deixa eu só completar uma coisa, é exatamente isso. Então, o interessante é que quando o governo fez o SPED, o mesmo empresário teve que investir nas mesmas máquinas. Sei. Você comentou. E esses dados estão lá. Sei. E quem vai usar esses dados é a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal. Uma doidice. Muito bem. Você só começou a usar cinto de segurança após uma multa, entendeu? Então esse que é o defeito. O brasileiro é assim. Eu tenho aqui outra do Rio de Janeiro, João Luiz, da Rede Economia de Supermercado. É o João Luiz, né? Que viaja sempre com a gente. Só pode ser. Ele sempre faz pergunta. Qual o setor de maior rentabilidade com os embalados? É para você, viu? Qual o setor? De maior rentabilidade, falando de embalados. E qual é o de maior volume de venda dos embalados? Provavelmente ele está falando setor frutas e verduras, embutidos. O de maior venda é o açougue. Hoje acho que o açougue... É o pré-empacotado açougue. O pré-empacotado aí eu acho que representa na Hondurinha... E qual é o de maior volume de venda? 20%. Grana. Não, aí sim. De rentabilidade, né? Vamos falar assim.